Pois bem, então vamos dar prosseguimento agora, estudando a questão 815. Na questão 815, Kardec perguntou aos espíritos: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Eles disseram: são tanto uma como a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Veja, que interessante. Quer dizer, de um modo geral, quando uma pessoa é muito pobre, ele vive. Eu tenho um exemplo seguinte. Eu conheço vários colegas que eles foram criados no campo, são originados de muito pobres, que viviam na intimidade da terra, que se alimentavam daquilo que eles produziam. Eram pobres, eram paupérrimos. Mas eles não tinham inveja dos seus vizinhos que tinham alguma coisa. Nem tinham inveja daqueles que tinham um carro, nem tinham inveja daqueles que eram muito bem de vida nas cidades. Ou seja, isso já era um espírito que já tem um patamar de conhecimento e aprendizagem que eles adquiriram em outras existências. No entanto, a gente conhece pessoas na pobreza que vivem continuamente reclamando pelo seu estado de pobreza. Reclamam e até culpam a providência divina pelo fato de ter nascido pobre. Independente, é evidente, de pessoas que, saindo da extrema pobreza, estudam, trabalham, lutam e atingem um patamar muito elevado. Nós temos vários exemplos a esse respeito. Não é? Por outro lado, nós conhecemos pessoas que nascem na riqueza, como foram pessoas que foram ricas, herdaram riqueza, conservaram essa riqueza e, no entanto, foram econômicos com aqueles que viviam sob as suas expensas. Nós temos um exemplo disso de um grande industrial de São Paulo chamado Hermínio de Moraes. Ele era um cidadão muito rico. No entanto, ele criou os filhos dele trabalhando na indústria e dizia para eles: eu não vou criar vocês nababescamente sem saber o valor dos bens que eu adquiri. E vocês vão herdar, mas vão dar valor àquilo que vocês vão adquirir. Enquanto isso, a gente tem outros que são ricos e, no entanto, trata os seus empregados e o povo de modo sagaz, de modo com uma certa violência. Não é? Então, vamos à questão 816. Na questão 816, Allan Kardec indaga aos espíritos: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de meios de fazer o bem? Olha, a resposta à pergunta é interessante, porque todos nós raciocinamos. E quando a gente atinge um certo patamar de desenvolvimento de conhecimento, principalmente aqueles que seguem o Evangelho de Jesus, que sabem do conhecimento de Jesus, que sabem de sua filosofia, de estar atendendo aos pobres, de estar junto aos pobres, curando e alimentando, mas principalmente, e em especial, transmitindo a sua mensagem e fazendo-os conscientizar de que ele veio não para dar o alimento, não para distribuir o pão material, mas para distribuir o pão espiritual. Veja no caso da mulher que ele pediu água a ela, a samaritana. Não é? Então, ele disse: mulher, eu te dou água viva. Não, a água que eu te dou é a água para tudo certo. Não é? Então, vamos ler a resposta dos espíritos, que é muito interessante, lendo novamente ao questionamento de Kardec. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem, né? De mais meios de ordem material. Né? E os espíritos respondem com muita sabedoria. Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta,
orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso ele é, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundante são os meios de que ele dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Veja que interessante, entre aspas. Deus experimenta o pobre pela resignação. Temos isso hoje. E o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Né? A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e afastam da perfeição espiritual. Por isso é que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aí Kardec cita a questão 266. Nós estamos na segunda questão da Lei Moraes e ele faz uma referência à questão 266. Eu fui lá na questão 266 para ver o que é o que aborda essa questão. Na questão 266, Kardec perguntou: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas, ou seja, quando eu estou no mundo espiritual, será que eu não escolho as provas, aquelas que me fazem sofrer menos? Né? E os espíritos pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar.